Presidente, antes de mais nada, muito obrigado. Seu espírito sempre solidário, contagiante. Parabenizo pelo companheirismo que exerce essa presidência sempre. E eu acho que não vou fazer nada de novo nessa tribuna. Eu vou falar novamente da violência contra as mulheres. Eu preciso falar. São projetos de lei, senador Haroldo, que renovados, reiterados, rebatidos, são projetos que nós estamos diuturnamente sempre nos manifestando, revoltados muitas vezes contra essa onda de violência contra as mulheres, os crimes de feminicídios que são cometidos no Brasil afora. Antes de falar sobre isso, que é matéria para ser votada hoje, eu gostaria de dizer, senador presidente Cajuru, que há poucos dias atrás, nós tratamos aqui de uma matéria que eu quero reiterar a importância dela, por isso estou nessa tribuna, é sobre o PL 2538-19 da Câmara, o PLC e o PLC 61 aqui do Senado. É o projeto que dispõe, Vossa Excelência vai se lembrar disso, sobre a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher. Eu, inclusive, tive a oportunidade de publicar um artigo no site da Folha de São Paulo, defendendo a derrubada, porque nós tivemos um veto presidencial que é fruto da incompreensão pelo que passam milhares de mulheres no Brasil diante do quadro de violência. Eu tive a oportunidade de publicar esse artigo e também tive reações no sentido contrário, senador Rodrigo. Eu rebati algumas colunas, inclusive, que foram publicadas nos dois jornais que defenderam o veto presidencial. Dizia um deles, Bolsonaro está certo. Está certo, senhor presidente. A realidade da violência do nosso gênero é incontestável. Tem alguém nesse plenário, na galeria, dentro do nosso departamento da casa, que pode contestar? Nós sabemos, por meio da notoriedade, que esses casos estão sendo colocados e não podem ser notificados. Senador Rodrigo sabe que é meu mestre, né? Eu fugi da Faculdade de Direito no quinto período, mas eu digo que, às vezes, na cumplicidade da sociedade, nós acabamos não dando a compreensão da verdadeira dimensão da tragédia que é essa violência contra a mulher e desse problema que nós vimos sistematicamente a tribuna tratar. O projeto aprovado nesse parlamento tem como alvo exatamente desnudar essa realidade, mostrá-la da maneira mais verdadeira, sem ocultar qualquer face desta violência. Em que pese as estatísticas relevantes sobre o tema, ainda eles não são conhecidos oficialmente. No momento em que a notificação que nós queremos que aconteça sobre a violência se tornar obrigatória, o Estado poderá adotar com mais precisão as medidas cautelares em favor das vítimas e repressiva contra os algozes. O receio legítimo de profissionais da saúde, e é esse o objeto do nosso projeto, em denunciar indícios de violência, não é maior do que o número de mulheres agredidas. Não é, senhor presidente. Elas não deixarão de ser vitimadas se deixarmos de notificar. Passo indispensável às posteriores investigação e punição. Ao contrário, mulheres continuarão sendo agredidas, porém, continuarão anônimas, desprotegidas, por triste ironia, geralmente na intimidade dos lares, como Vossa Excelência também citou há pouco tempo nessa casa. Além disso, o poder público não pode agir plenamente se não dispuser dos dados mais fiéis sobre a escalada dessa violência. Em outras palavras, senhor presidente, não é escondendo a gravidade da epidemia da violência do nosso gênero que nós vamos combatê-lo. A necessidade de defender, em uma das matérias, dizia no título, Bolsonaro está certo. E aqui não se trata de apoiar ou não apoiar Bolsonaro, se trata de discutir a questão da violência contra as mulheres. O fato de notificar essas violências registradas e conhecidas pelos agentes de saúde,
nos dá a oportunidade de conhecer a realidade. Dizia que se nesse caso, se fosse notificado, as agentes de saúde, os agentes de saúde, poderiam sofrer a mesma violência e poderia aumentar o índice de violência. Não é. Não podemos ter política plena de combate à violência se não dispusermos de dados para que essa realidade seja tão gritante que, em outras palavras, nós poderemos enfrentar a gravidade desse problema da violência e nós precisamos combatê-la. Quantas leis eu já fiz nessa casa, senhor presidente? Quantas vezes aprovei projetos aqui, senadora Cátia, ampliando a Lei Maria da Penha, tratando desse assunto, encontrando mecanismos que a gente possa criar uma rede de proteção às mulheres e não conseguimos alcançar. A violência aumenta a cada dia que passa. E temos necessidade de defender as vítimas, as mulheres, dos seus algozes, também de proteger os profissionais da saúde de eventuais ameaças que poderão ser dirigidas a elas, mas que deverão ser tratadas sim. E é isso que se trata esse discurso de hoje, pelas autoridades policiais e judiciárias, merecendo sempre um aperfeiçoamento da legislação, mas, sobretudo, tendo como tarefa de Estado, tarefa dos órgãos públicos e também tarefa do Congresso Nacional. Portanto, senhoras e senhores senadores, não há que esquecer, porém, um dado que eu quero sempre registrar aqui, que foi a partir de uma legislação da Lei Maria da Penha, de 2006, que a proteção às mulheres, a condenação dos agressores passaram a ser mais rigorosas e tratados até com mais rigor pelo Estado. Conhecer com precisão hoje o caso de violência doméstica que acaba chegando no feminicídio, matéria que nós vamos votar hoje nessa casa, é importantíssimo. Nós temos que, ao tempo que fazemos isso, levantar o perfil dos agressores, conhecer essa realidade, para que nós tenhamos instrumentos importantes, senador Dari, para que a gente possa tratar de políticas públicas como forma de acabar com esta verdadeira chaga da sociedade brasileira em relação a exatamente esse terrível caso de violência que acomete as mulheres. E eu queria, inclusive, hoje, pedir aos senadores que aqui se encontram. Nós acho que teremos a oportunidade de hoje e amanhã de votar o feminicídio, tornar imprescritível esse crime. E eu tivemos o apoio amplo, o apoio de todos, senador Rodrigo, na comissão da CCJ a favor dessa matéria. E muitos perguntam por que tornar imprescritível o crime de feminicídio. Porque nós não podemos dar mais a oportunidade de ter a evasão do criminoso. Ele evade, se encontra foragido, volta 5 anos depois, desce, prescreveu, pronto, não se julga mais esse algoz do crime tão terrível, esse assassino. No ano passado, nós tivemos contabilizado 13 crimes dessa natureza do feminicídio no Espírito Santo. E neste ano, houve até o período agora que eu estou falando, contabilizado um aumento de 30% na quantidade de registro desse crime hediondo. Eu citei dados aqui do meu estado para lembrar da importância, porque enquanto existe uma vítima de violência, e pararmos de denunciar as atrocidades e não termos instrumentos de defesa, serão cometidos mais feminicídios. No último 10 de outubro foi o Dia Nacional da Violência contra a Mulher. Eu digo que eu nem comemoro mais, nem participo. Eu cuido de ficar observando e denunciando essa data que teve em 1980, nós estamos falando de quantos anos depois? 39 anos. Nós estamos falando do quê? Das inúmeras manifestações, escadarias, em teatro, em igreja, nas ruas. Nós cansamos de protestar contra a violência. Nós queremos medidas. Nós queremos medidas que não sejam só de proteção. Cria-se a Delegacia das Mulheres e a delegacia funciona de vez em quando.
tem o exército, a patrulha da Lei Maria da Penha, e quando as mulheres buscam, não encontram. Na mídia, a ressonância sobre esse assunto é enorme, nas redes sociais, e o feminicídio continua se multiplicando em todo o mundo. Então, esses casos de feminicídio são numerosos e se vão desdobrando, multiplicando, praticado todo dia, toda hora. Quem aqui não abre o jornal do dia na sua TV ou não dorme com o noticiário da noite com mais uma tragédia? Aqui em Brasília nem se fala. Portanto, eu quero aqui não levantar estatística nenhuma mais, nem do IPEA, de ninguém. Eu quero dizer que chegou a hora da gente dar um basta e votar uma matéria para dizer o quanto é perigoso fingirmos que não estamos vendo que esse crime de extermínio das mulheres, esse ato de extermínio. Não é aqui a discussão se inclui ou não inclui o crime doloso na questão da imprescritibilidade. Não é isso. Não é isso, porque alguém que é considerado culpado na questão do crime doloso, amanhã, eventualmente, pode se provar que era inocente. Nós queremos uma lei definida, nós queremos colocar como emenda constitucional, nós queremos que isso esteja escrito e que saibam que quem matar uma mulher porque tem preferência de acabar com a vida dela, ou porque ela rejeitou uma pessoa, ou porque ela quer uma separação, ou porque ela usou uma saia curta, ou porque ela foi trabalhar num lugar que alguém não aceitava, essas maneiras de levar a discussão, o enfrentamento numa relação qualquer, ao extremo de dizer, ela não me quer, eu a mato. Eu não aceito que ela vista assim, eu acabo com a vida dela. Então, isso tem que acabar. E eu queria pedir aqui o apoio desse plenário. Tenho certeza que nós vamos estar aqui. Eu tenho muitas dificuldades